Olá, gente! E aí, vocês estão preparados para a segunda aula do nosso curso do Caderno de Música, curso de Teoria Musical? Então, vamos lá. Vocês, por favor, assistam o primeiro episódio, a primeira aula, caso vocês não tenham assistido ainda, tá bom? É muito importante que vocês assistam a primeira aula. Bem, nessa segunda aula, nós vamos continuar falando de som, mas agora dentro já da notação musical, o som dentro da música, tá certo? E aí eu vou pedir para vocês me acompanharem eu compartilhei com vocês a tela do meu computador no site que eu elaborei para colocar o conteúdo da aula. Então, é muito importante que você acesse o site onde está esse conteúdo teórico, todo lá para você, a hora que você quiser. O link desse site está na descrição desse vídeo, tá? Gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal para também receber não só as aulas, porque as aulas eu vou disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp. O link também está na descrição, tá certo? Do grupo do WhatsApp. Mas é importante que você esteja inscrito, porque eu também coloco vídeos que têm a ver com as nossas aulas e são de outros professores renomados do YouTube. Então, há assuntos que eu trato com vocês aqui em aula, que quando eu vejo um vídeo muito bacana sobre aquele assunto, eu coloco na playlist de teoria musical também. E assim, nesse universo de conhecimento, a gente vai tendo mais informações importantes para a nossa formação de teoria musical, tá certo? Sempre lembrando que essa teoria, ela é importante que esteja atrelada a uma prática musical, seja ela de canto, de violão, de flauta, de piano, de violoncelo, uma prática de regência. Essa teoria musical, apesar do nome teoria parecer que remete a algo sem movimento, a algo parado, a gente tem que entender que a teoria musical, na verdade, ela é um pano de fundo, ela é um cenário onde toda a prática musical ocorre, tá? Então, sempre lembrando disso, você, aluno de teoria musical, está estudando teoria para melhorar na sua prática. Sem mais delongas, vamos então à aula de hoje. Gostaria que vocês acompanhassem aqui a setinha. Estão vendo aí a setinha? É muito interessante que você veja esse vídeo, gente, no próprio YouTube, aumentando a tela, tá? Para você acompanhar toda a parte escrita aqui de uma forma mais legível, né? Então, aqui acompanhando a setinha, coloquei aqui para vocês no site assim, agora o estudo começa a esquentar, né? A gente quer muito ouvir falar sobre pauta, clave e etc. Então, aqui a gente já começa, né? O som musical, ele tem as mesmas propriedades do som comum que a gente estudou na aula passada. Vai ter altura, vai ter duração, vai ter timbre. Porém, todos esses elementos agora estarão sendo estudados no âmbito da teoria musical, né? Então, o som musical também tem as mesmas propriedades do som vistas na aula anterior. Porém, para trabalhar com elas, nos utilizamos da escrita musical. Gente, você vai ver a altura de um som, e essa altura do som, na representação da física, ela vai estar por hertz, né, por frequência, e na nossa linguagem musical, ela vai estar por notinhas na pauta musical. É aí que a gente transfere, então, aquele conhecimento para o nosso cenário aí musical, tá? A escrita musical nos dá a oportunidade de melhor ordenação e controle dessas propriedades. Foi o que eu falei. Por exemplo, para ver uma altura de um som,
se você pega lá 440 Hz, você vai ter um determinado som. Para você transformar isso numa escrita musical, você vai ter uma bolinha num pentagrama e você vai saber que aquele som tem ali, aquele som é uma nota, e aquela nota talvez ela seja da mesma frequência daquilo que está sendo estudado em física. Então, a gente vai ter melhor ordenação e controle dessas propriedades que na música são apresentadas da seguinte forma. A primeira propriedade, a altura. A altura é assim, é o principal, né, na música, é quando você sabe se uma nota é grave, se uma nota é grave, se uma nota é aguda, né? Pelas notas na pauta musical ou no pentagrama que a gente vê isso. Quanto mais agudas, mais acima ficarão na pauta. Quanto mais graves, mais abaixo se posicionarão. Logo, entre duas notas de diferentes alturas, conseguimos identificar qual é a mais aguda e a mais grave, de acordo com a posição que ela está na pauta musical. Tá certo? O que é a pauta? São as 5 linhas onde a gente escreve todas as notações musicais, tá certo? E aqui embaixo você tem, então, um exemplo de uma pauta, as notas na pauta. Aline, ainda não sei nada disso. Eu só estou mostrando aqui o posicionamento em que você vê dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, e assim continua, né? Posicionadas umas para baixo, umas para cima, é como se fosse uma escadinha. Então, essa escadinha, quanto mais aguda, quanto mais alta, mais aguda vai ser a nota. Quanto mais para baixo, mais grave vai ser a nota, né? Aí, então, a gente tem essa relação de altura, grave e agudo. A duração de cada nota, por exemplo, aqui a gente tem a nota dó, ó, acompanha a setinha, a nota dó. Eu vou mudar a cor dessa setinha depois para preto, né? Porque ela tá branca, quase igual o desenho. Então, essa nota dó aqui, ela tá branquinha assim, tá vendo? Só que cada nota dessa pode vestir, como eu falo com as minhas crianças, pode vestir uma roupinha diferente. Olha só, figuras musicais. Nós temos aqui o nome das figuras e temos os desenhos das figuras musicais. Tem uma bolinha branca com uma haste para baixo, uma bolinha branca, uma bolinha preta com uma haste, uma preta com uma haste e uma bandeirola, que a gente chama de bandeirola ou colchete. Uma pretinha com 2 bandeirolas, uma pretinha com 3 bandeirolas e uma pretinha com 4 bandeirolas. Gente, quando a gente pega uma nota na pauta, esse desenho, essa roupinha que ela está vestida, no caso, vai definir dentro daquela música se ela vai se comportar de forma mais alongada ou mais curta, certo? E isso a gente vai ver lá para frente, né? Que parâmetros que a gente segue para que as notas tenham um tempo determinado. Eu posso fazer, contar 4 pulsos para uma nota. Pá. Eu fiz a nota e contei 4 pulsos. Ó. Pá. Essa nota que demora 4 pulsos, geralmente ela se veste com essa primeira roupinha branquinha aqui. Agora, se a nota durar 2 pulsos, geralmente ela vai se vestir com essa roupinha aqui. Então, olha só, vou fazer uma nota que vai durar 4 pulsos. E ela vai estar, então, vestida com essa roupinha branca, toda branca. Pá. Agora, eu vou entoar essa mesma nota com a roupinha de baixo. Ela só vai poder segurar 2 pulsos, porque ela está com essa roupinha de baixo. Pá, pá. Então, de acordo com a vestimenta dela, de acordo com a figura que essa nota estiver vestindo, ela vai segurar mais pulsos ou menos pulsos no compasso, que a gente vai ver mais adiante, tá certo? O importante aqui para você nesse momento é o quê? Saber que em música, a duração
se trata do seguinte: cada nota pode apresentar-se mais longa ou mais rápida. Para identificarmos sua duração, observamos o seu desenho. Uma nota dó branca, por exemplo, durará mais que uma nota dó preta com uma haste, que é essa terceira aqui, ó. Olha aí a setinha, que é essa terceira. Então, uma vestida com essa roupinha vai durar mais tempo do que com essa aqui, tá certo? Ou seja, pela figura que reveste essa nota, vamos identificando sua duração na música e tocando-a de acordo com essa duração. Notas mais longas e mais rápidas participam da organização do ritmo da música, entende? Agora, nós vamos ver apenas por curiosidade quais tipos aí de roupagens essas notas podem assumir, né? Então, nós temos aqui semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, e os desenhos de cada uma na frente. A representação dos valores das figuras. Quando nós temos essa branca segurando um determinado número de pulsos, essa figura de baixo, ela vai conseguir segurar a metade desse tempo. Quando a gente tem a pretinha com a haste, ela vai conseguir segurar 1/4 desse tempo. Então, no exemplo que eu dei, dessa branca segurando 4 pulsos, a de baixo vai segurar 2 pulsos. E a de baixo vai segurar 1 pulso desses 4. A. E assim a gente vai dividindo esses pulsos de acordo com as figuras. Mas, Aline, como é que vai ser essa última aqui? Essa última quase não vai ser pronunciada, né? Quase não vai ser cantada ou tocada. Vai sim, ela é muito rápida. Dentro de um pulso só, a gente vai ter muitas delas trabalhando, tá? Mas isso é coisa mais para frente. O que eu quero que você saiba aqui no caso? É que a duração da nota vai ser dada por uma figura que ela esteja ali vestindo naquela hora. Então, a gente já vê uma coisa: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7 notas, mas elas podem ter durações diferentes, né? De acordo com a figura que ela esteja ali desenhada, com a figura que esteja representada. A intensidade. Intensidade, né, é para dizer se vai ser tocado mais forte, mais fraquinho, e é o que vai dar na música aquela dinâmica, né? Às vezes você está vendo um filme de suspense e aquele filme de suspense você está lá vendo o que tem alguma coisa lá fora, que a pessoa está intrigada, que tem alguma coisa lá fora da janela, está chovendo, está escuro, aí de repente aparece uma coisa na janela e tem uma musiquinha assim, bum, daquele rompante, aquele forte, né? Aqueles instrumentos ali, se forem de uma orquestra, eles receberam naquele momento ali um aviso de que nessa parte da música eles deveriam tocar muito forte. E essa dinâmica do forte e do fraco é dado pela propriedade intensidade, tá? Para se dizer se uma nota ou sequência de notas são tocadas de forma mais forte ou mais fraca, ou suave, temos alguns sinais gráficos que incorporamos à partitura para guiar o músico nessa dinâmica. Veja alguns exemplos de sinais de dinâmica. Eles foram retirados do blog Tenor Walter Rosa, um educador musical. Esse educador musical, ele está um tempo, sabe, sem colocar no blog dele algumas atualizações, já há bastante anos que ele está. Gostaria até de saber como ele está. Mas ele é um educador musical muito bacana, um tenor belíssimo, né? Cantava aí bastante. E aí lá tem essa figura e os termos, bem pianíssimo. Pianíssimo é o mais fraquinho, porém aparece, não é que seja fraco de uma forma negativa, né?
é que ali naquela música, aquele efeito suave vai ter toda uma importância, né? Bem pianíssimo, pianíssimo, piano, meso forte, forte, fortíssimo, bem fortíssimo. E aqui os sinais de dinâmica que representam essas dinâmicas, tá? E aí, na partitura, elas trabalham assim, ó, a pessoa vai tocando as notinhas e a pessoa vai tendo a sinalização, sigam aqui a setinha, se vai ser fraquinho, se vai ser mais forte, quando ela deve fazer forte, quando ela deve fazer fortíssimo. Olha aqui onde está a setinha, tá vendo? Quando vai ser fortíssimo, então essa sequência toda de notas vai ser forte. Quando chega aqui embaixo, vai ser, ó, meio piano e até terminar no pianíssimo, tá? Então, a gente tem aí no pianíssimo. Então, a gente tem aí essa questão da dinâmica sendo dada pela intensidade. E, finalmente, o timbre. O timbre em música, né? A gente define lá no som, lá nas propriedades do som, eu tinha dito que você consegue saber de onde vem aquele som, qual é a origem daquele som. Uma batida de martelo, isso aí é um martelo batendo, um sino tocando, isso é um sino tocando. Você sabe, você identifica a origem, né? Como se fosse a digital, né? Do som. Então, em música, você acaba identificando se é de um instrumento, qual é o instrumento, a voz humana, se é uma voz feminina, se é uma voz masculina, se é uma voz de criança, né? A combinação de timbres, quando você faz uma combinação de timbres que elas vêm de instrumentos, né? A gente chama de instrumentação, tá? É quando você vai combinar esses timbres todos, né? E nessa combinação de timbres, você vai usar a dinâmica. Você pode escolher que naquele momento o violino vai se sobressair a um outro instrumento, aí você pode escolher que o órgão vai se sobressair. Isso é muito importante, e aí que eu volto, a importância de se estudar teoria musical. Quando você se coloca no meio de outros instrumentos, você deve saber qual é a dinâmica do seu instrumento em meio a todos os outros. Não adianta você sair competindo com o instrumento. Se esse é o objetivo, se o objetivo é competir entre os demais para que você mostre toda a sua possibilidade, né? Você está por fora, não está sabendo o que é música, para que a música serve, né? Então, agora, se você entende que você precisa saber verdadeiramente o seu lugar no meio dos outros instrumentos para que tudo no final saia coeso, uma obra só, né? Para que aquilo tenha um impacto nas pessoas, que seja um único impacto, que seja uma única emoção, aí você vai precisar tomar bastante cuidado em conhecer aí as dinâmicas, a questão da intensidade, a questão da altura, né, e sua participação. Conhecer o seu timbre, saber até onde o seu timbre realmente é interessante naquela produção musical, e com essa combinação toda você vai fazer um trabalho muito bonito junto com os seus colegas aí, junto com os músicos. Bem, aí tem aqui um vídeo, até falei no vídeo anterior que eu ia ver esse vídeo com vocês, mas se eu for ver, vai demorar muito essa aula, vai ficar muito grande. E eu quero ver se a gente faz aulas aí de, no máximo, meia hora, porque vocês também têm que olhar esse material, né, gente? No site e no grupo de WhatsApp eu tenho colocado também alguns materiais de apoio para vocês estudarem, tá bom? E aí tem esse vídeo que mostra como reconhecer timbres, né? Então, vamos ler a parte de timbre aqui. Em uma música, identifica-se o timbre de acordo com a origem do instrumento ou da voz humana. A combinação, nós damos o nome de instrumentação. Para uma deliciosa memória, quem lembra do quadro Passarinho, que som é esse? Veiculado pela TV Cultura no programa do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele trazia às crianças a possibilidade de reconhecer diversos timbres musicais. E aí, então, nesse episódio, eles falam da flauta, e é muito lindinho, gente. Não deixa de ver, não. Não deixa de entrar no material, foi feito com tanto carinho para vocês. Cada coisa que eu coloco lá, pode ter certeza que é a partir de pesquisa,
a partir daquilo que eu gostaria de ter aprendido em teoria musical e, na época, talvez não tenha tido a oportunidade. Então, olhem com carinho lá o material, tá? Então, vamos agora à continuação dessa aula 2. E aqui nós temos as notas musicais. São 7 as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dessas notas, nós temos as variantes, né? Você vai ter um dó sustenido, dó bemol. Você vai ter um ré sustenido, um ré bemol, um ré dobrado bemol, um ré dobrado sustenido. Aline, eu não estou entendendo nada. O que eu quero te dizer é o seguinte, as notas são 7. Dessas 7, nas próprias 7, você pode criar variação, mas nelas mesmas, nas 7, tá? E elas têm alturas diferentes, cada uma delas vai se posicionar em uma altura, e essa altura, ela vai... de onde ela surge ali, ela pode ter uma homônima, né? Uma nota de mesmo som, mais aguda, uma nota de mesmo som, só que mais grave, tá? Então, eu posso ter um dó mais grave, um dó mais agudo, mas a nota vai continuar sendo dó. E você vai notar isso quando você começar a trabalhar com a parte de solfejo, tá certo? Na parte de solfejo, você vai saber fazer um dó e o dó mais agudo na sequência, o ré mais agudo, o ré mais grave, tá certo? Por isso que são 7 notas que dão conta de um universo absurdo de realização, porque você vai mexer com essas alturas, né? Dó 1, dó 2, dó 3, Fá 2, Fá 3, e você vai, então, ter um universo infinito de possibilidades, tá bom? A partir dessas 7 notas. O legal é isso, né? Nossas tintas são 7, com elas pintamos aí o mundo inteiro. Então, vamos lá. O importante nesse momento é que você saiba que as notas são 7, né? Existe o dó mais grave, o dó mais agudo, e aqui eu trouxe uma tecla, um teclado, para mostrar para vocês a disposição num piano dessas notas. Olha só, vamos aqui na mais grave, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 notas. Aí o que acontece depois, se só tem 7? Elas se repetem, olha, só que de forma mais aguda. Depois, elas se repetem novamente de forma mais aguda. E assim em diante, tá certo? Vocês podem perceber aqui nesse desenho o seguinte, num teclado, quanto mais para a esquerda, as notas são mais graves, quanto mais para a direita, as notas são mais agudas. E aí as mais graves a gente vai tocar com a mão esquerda, a princípio, e as agudas com a mão direita, a princípio. Por que eu digo a princípio? Porque tem aquelas músicas que você está tocando e, de repente, essa mão vai por cima da outra e faz um samba louco, né? Mas, a princípio, é assim, tá bom? As notas também podem ser representadas por letras. E uma curiosidade, as notas foram representadas por letras antes de receberem o nome dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá certo? Então, na Grécia Antiga, aí, 5 séculos antes de Cristo, para que houvesse uma estruturação musical, os gregos utilizaram-se de notas para poder comunicar com o cantor do que ele estava falando ali, de que altura que ele estava falando, de que nota ele estava falando. Então, convencionou-se trabalhar com alfabeto na Grécia Antiga. E aí, depois, na Idade Média, as notas passaram a ser... houve uma transferência desse alfabeto para o alfabeto latino, né? E depois para aquilo que a gente conhece de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Né? Não vou entrar em detalhes aqui como aconteceu isso, mas são 2 coisas que eu quero trazer para vocês de interessante nesse aspecto. A primeira delas é que a gente tem a ordem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
E lá na Grécia Antiga, eles iniciavam pelo Lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Tá? Então, é como se lá é como se a gente contasse as notas Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. E por isso que as notas Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol são A, B, C, D, E, F, G. Sendo que H também, em alguns países, elas são consideradas nota Si, tá certo? E o B, que a gente usa para o Si, é considerado Si bemol, tá? Bem, então, por isso que aqui nesse quadro, vocês têm o A sendo Lá. Muitos alunos perguntam, por que que o A não é o Dó? Não é a primeira nota? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Por que que o A vai ser o Lá? Justamente por causa disso, porque a origem não foi essa. A questão das letras com as notas foi uma outra questão. A gente hoje que inicia por Dó é uma atualização aí das coisas feitas por Guido d'Arezzo, né? Guido d'Arezzo foi um religioso que estabeleceu essa questão do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ele tirou esses nomes de um acróstico. O que é o acróstico? É quando a gente pega a primeira sílaba ou a primeira letra e de um poema, por exemplo, dos versos do poema, e para fazer alguma coisa, alguma arte. E ele, no caso, pegou de um poema as primeiras sílabas e usou como nome das notas. E aí ele estabeleceu um esquema de notas que facilitou o trabalho com o canto gregoriano, com os cantos medievais religiosos da época. Então, ele criou um sistema em que ele fez essas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e nesse sistema facilitou-se aí o trabalho com a música da época. Então, são sistemas diferentes, tá certo? Porém, na atualidade, a gente usa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, criado por Guido d'Arezzo, e também usa o alfabeto, que no caso latino, respeitando lá aquela origem de ele ter iniciado em Lá, tá certo? Então, o A vai ser Lá, o B vai ser Si, o C vai ser Dó, e assim em diante, como vocês podem ver aqui, tá? O que eu quero dizer? Vamos resumir isso numa coisa que seja mais tranquila? Vamos. Quais são as notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Parabéns para você. Elas podem ser representadas por letras A, B, C, D, E, F, G. Só que A não é Dó, é Lá. E é na ordem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Fechou, fechou. Quer saber mais? Pesquise a história. Eu tentei explicar um pouquinho aqui nesse texto disso tudo que eu falei e acredito que ele esteja tranquilo, tá? Esse sistema de letras era usado no início da Idade Média. Eu nem falei aqui do grego, hein? E eu receberia a anotação dos gregos, acabei falando, que iniciavam sua contagem na nota Lá e já utilizavam-se das letras do alfabeto. Há 5 séculos antes de Cristo, a Igreja Latina deu a ela o nome Lá, a primeira letra do alfabeto latino. Então, Lá ficou sendo A, e assim por diante. Posteriormente, Guido d'Arezzo, com base em um acróstico, pegou a primeira sílaba de cada verso de um poema, rebatizou as notas para o nome que temos hoje. Iniciou sua escala na nota Dó, para melhor posicionamento das notas na pauta musical, que estava começando a surgir. Então, a gente fecha esse histórico aqui para saber que hoje eu tenho que saber que A é Lá, B é Si, C é Dó, D é Ré, Mi, F é Fá, G é Sol e B é Si, podendo ser H também em alguns lugares, né? Então, é isso que eu tenho que saber. Vamos continuar? E falando em partitura, vamos ver quais são os elementos básicos da partitura? O pentagrama é o primeiro, né, gente? É onde a gente escreve nota e todos os sinais musicais. Tem aí o desenho de um pentagrama, ele é formado por linhas e espaços. Parece bobo falar que é por linhas e espaços, né? Aline, claro que tem linha, igual o caderno tem linha e espaço. Gente, é que as linhas e os espaços são realmente usados. Se eu tenho uma nota no primeiro espaço, eu vou ter uma nota com nome diferente na primeira linha. Então, todos esses lugares são utilizados. Por isso que a gente fala, tem 4 espaços e 5 linhas contados de baixo para cima. Por que eu não posso contar de cima para baixo?
Ah, porque se você estiver conversando com um colega que está tocando, você vai falar assim, olha, é a nota, é o Mi da primeira linha. Se ele vai pegar a primeira linha de cima para baixo, não vai ser Mi. Então, todo mundo tem que ter uma convenção aí de que as linhas são contadas de baixo para cima para facilitar a nossa conversa, né? A conversa dos músicos. Muito bem. Claves. Claves são lindas, né, gente? Claves são bacanas. Claves são bacanas. Claves são colocadas em brincos, são colocadas em colares, são colocadas nas paredes. Para que serve uma clave? A clave é uma chave. Ela dá nome às notas da pauta. Nós temos as claves de sol, de fá e de dó. A gente já vai ver. E uma pauta sem clave são notas sem nome. Olha só, essa pauta aqui tem umas notas aqui, tá vendo? Desenhadas. Só que a gente não sabe o nome dessas notas, porque não tem clave. Nós vamos entender isso melhor. Olha aqui. Clave de sol, clave de fá, clave de dó na quarta linha e clave de dó na terceira linha. Aline, peraí, daquilo ali em cima a gente já vai partir para isso mesmo? Eu vou ter que decorar tudo isso? Ainda não. O que eu quero dizer para você, eu quero que você visualize comigo o seguinte. Aqui é a clave de sol, conhecidíssima, amada por todos, brincos, colares, camisas e cadernos e desenhos, né? Tem muita clave de sol. Abaixo a gente tem a clave de fá, um pouco mais abandonada no quesito ornamentação. Não faz tão parte assim, né, de camisas e brincos, mas ainda faz. Mas a clave de sol é a vencedora aí na moda, né? E temos a clave de dó, olha que lindo, alguns vão falar assim, isso é um B, né? Essa clave de dó, ela pode aparecer aqui nessa linha, na linha de baixo. Vocês estão vendo que elas se movimentam, as claves? Elas podem aparecer em linhas diferentes, tá? Isso aqui é um básico só que a gente está conversando, só para vocês conhecerem o desenho dessas claves. Agora, o interessante é entender que todas essas notas na pauta musical estão posicionadas no mesmo lugar, olha só. Todas elas, sigam a seta, posicionadas no mesmo lugar, estão vendo? Estão vendo, né? Porém, quando você olha os nomes embaixo, caraca, tudo diferente. Por que isso? Por causa da clave. A clave cria essa mudança, tá certo? Se eu boto uma clave de sol ali na frente, essa primeira nota vai ser dó. Se eu coloco a clave de fá, essa primeira nota vai ser mi. Se eu coloco a clave de dó na quarta linha, essa primeira nota vai ser si. Se eu coloco a clave de dó na terceira linha, essa primeira nota vai ser ré. Aline, eu tenho que decorar isso. Calma, o que eu quero te mostrar é que a clave tem essa função, a função de trazer nome às notas. No momento, eu não quero nada mais além disso. Que bom, né? Já nesses exemplos, podemos ver 3 tipos de clave, sol, fá e dó, sendo que a clave de dó está posicionada de 2 formas diferentes. E por isso, as notas também sofrerão mudança nos seus nomes. Como eu falei, ela aqui está desenhada na quarta linha, ela aqui está desenhada na terceira linha. Aline, eu estou estranhando isso, porque para mim, você mandou contar as linhas de baixo para cima. Você está falando que ela está desenhada na quarta linha, não está nada, ela começou na segunda. E essa que está na terceira não está nada, começou na primeira. Teve gente que perguntou isso. E aí eu vou dizer para você. Considera-se início do desenho da clave de dó, e depois eu vou falar da de fá e de sol, a linha que passa por dentro dessas 2 barrigas aqui. Repetindo, considera-se o início do desenho da clave de dó, a linha que passa no meio das 2 barrigas da clave. Barriga, gente, coisa feia, né? Tem professor que de teoria que vai me matar, e os que já morreram estão no túmulo se revirando. Ó, essa é a quarta linha, passa por dentro dessas 2 barrigas. Essa é a terceira linha, passa por dentro das 2 barrigas. Por isso que a gente considera que ela é desenhada na terceira
e essa é desenhada na quarta, tá? Já resumimos aí que o importante é saber que as claves dão nome às notas. E aí tem uma moça aqui desesperada, tentando entender isso, não precisa. Socorro! Como que eu vou guardar isso tudo? Tem certeza que isso é um curso básico de teoria? É sim. Vamos aprender cada símbolo de uma vez. A clave de sol, como é que ela vai dar nome às notas. A clave de fá, como é que ela vai dar nome às notas. Tá certo? Aqui só está o que você será capaz de compreender com segurança ao final de todas as explicações. No final, você vai olhar aquilo ali e vai falar assim, que bobeira, já sei tudo isso. Né? Veja o que você já sabe. O que é pauta musical, você já sabe. Que as notas se posicionam em linhas e espaços, e isso serve para definirmos suas alturas graves e agudos, você também já sabe. Que as claves são sinais que servem para dar nome e altura às notas, você também sabe. Pode até não saber como, mas sabe. Que existem 3 tipos de clave, você também já sabe. Que as claves podem se movimentar na pauta e que isso interfere o nome delas, lembra da clave de dó? Você também sabe. O que você ainda não sabe? Por que e como as claves dão nome às notas? Por que existem 3 tipos de clave? Por que as claves podem mudar de lugar na pauta e por que isso irá interferir no nome das notas? Então, são coisas que você ainda não sabe, mas que você vai saber, ok? Então, para terminar, quero mostrar aqui para vocês a parte de atividades para esses estudos que nós fizemos até então, essas 2 aulas, tá? Então, lá na plataforma, no site que eu criei lá para a gente, nós temos caderno de música, seu curso de teoria musical. Onde está marcado com asterístico, é a resposta obrigatória. Na verdade, tudo vai ser. Como é definido o som? Quais são os 4 elementos do som? Tem tudo aqui, gente, no site. É só você ir aqui, e por que estudar teoria, aula 1, conceitos importantes. Você vai clicando ali nos links e vai achar essas respostas. O que é música e quais são os elementos que a compõem? Quais e quantas são as notas? Relacione. Você vai dizer para mim, a letra A é que nota? A letra B é que nota? Tá? Vou até melhorar essa pergunta. Vou botar aqui, relacione as notas. Vou ver o que eu faço. No vídeo da primeira aula foi falado que um determinado local, a letra H, essa aqui é uma pesquisa que vocês vão fazer. Aí tem todos os exercícios até o 10º. Gente, por favor, responda o 10º com verdade. Tá? Eu preciso que você deixe sua opinião. Nós estamos iniciando. Como eu tenho uma experiência com educação de 30 e poucos anos, e essa experiência de educação me dá a oportunidade de mexer com a dinâmica didática tranquilamente, eu preciso saber de vocês o que melhorar, porque com certeza eu vou poder fazer algo por isso, tá certo? Acreditem que isso é possível. Às vezes a gente fica com medo de criticar. Mas se eu falar isso... Fale mesmo, fale. Aproveite para falar agora, para a gente poder melhorar esse curso, tá certo? Se você está gostando de tudo, excelente, mas sempre tem aquilo que pega na necessidade pessoal, sabe? Uma coisa que, Aline, para mim seria tão interessante se tivesse isso assim, assim. Na verdade, você pensa que é só para você, mas, às vezes não. Às vezes, o que para você é importante para muita gente. Tá certo? Bem, ficamos por aqui dessa vez. Espero que tenham gostado. E, por favor, colaborem ali colocando as suas sugestões e façam o exercício. A próxima aula é segunda-feira, tá bom? Beijo grande. Se inscrevam para receber os outros conteúdos que estão ligados à aula. Façam os exercícios, salvem o link da nossa página,
Entrem no grupo de WhatsApp, conversem comigo à vontade. Um beijo no coração e até a próxima aula.